Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que está na plataforma da Netflix, que chama Calibre. É um filme britânico, suspense, drama. É um filme muito bom. Então, logo ali no início do filme, tem um casalzinho, a mulher e o noivo dela, né? E ele se despedindo dela porque ele vai para uma caçada com um amigo dele de infância. E ela está esperando o bebê. E eles vão. Chegando lá no lugar da caçada, eles falaram para eles que eles tinham ido num lugar, num horário bom, porque uns dias bons, porque ia ter uma festa, aquela coisa de recepcionista. Então, quando o dia amanhece, eles vão para a caçada. Eles pegam o jipe deles. Chegando lá, um dos meninos havia esquecido a espingarda. O outro falou: Não, você mata a caça com a espingarda minha. E cedeu a espingarda para ele. E eles começaram a caminhar dentro da mata e logo eles avistam um cervo. Um dos meninos, esse que vai ser pai, ele não gosta muito desse negócio de atirar, de caçar, essa coisa toda. E o outro já é mais pertinente, ele é mais tranqueira, ele usa drogas, bebe muito, essa coisa toda. Enfim, e ele fala, então ele fala para aquele menos experiente, fala para ele, atira você, porque a caçada é sua e você é só você concentrar que você atira. E ele mirou, ele pegou a arma, mirou no cervo e o outro ficou falando, atira, atira. Ele atirou. No que ele atira, ele mata uma criança que estava andando no bosque, um menino de uns 13, 14 anos. Aquilo foi para ele um caos. Ele correu lá para prestar socorro, aquele que atirou. Quando ele chegou lá, ele percebeu que o tiro havia sido na cabeça, na testa do menino. O menino morreu instantaneamente. Acontece que a hora que ele estava ali, é, a, tentando dar socorro, ele ouviu vozes, alguém gritando o nome do menino: Sami, Sami. E o cara chega. E ele chega e vê a criança morta e ele fica louco. E o cara, aquele que atirou, ficou falando: Me desculpa, foi sem querer, não sei o quê. E o cara ficou naquele momento de angústia, de desespero. Mas depois ele pegou a arma e ia atirar naquele rapaz que estava ali. Quando ele apontou pro carinha para matar ele, o amigo atira nesse cara e mata. Enfim, nessa hora, nesse momento, eles perceberam que havia matado duas pessoas. Uma involuntariamente e a outra de livre e espontânea vontade. Segundo ele, para salvar o amigo, e na verdade era. Enfim, eles rastam aqueles corpos e colocam lá no meio de uma moita e vão para casa, para a pousada. No caminho, eles falam: vamos parar por aqui, vamos. Alguém tem que ver nós desse outro lado aqui do mato, parará, aquela conversa fiada. E eles pensando o que, que nós vamos fazer, o que, que não. E um dos meninos, esse que ia ser pai, ele falava assim: Tá errado, nós temos que chamar a polícia, nós não podemos fazer isso, não tá certo. E ele, não, como que nós vamos provar? E eles vão levar a gente preso. E ele não aceitava o argumento do menino. E eles combinaram que quando fosse à noite, eles voltariam ali na floresta, cavaria um buraco e enterraria os corpos. E assim eles fizeram. Foram à noite enterrar aqueles corpos. Eles furaram, enterraram e voltaram para a pousada. No outro dia, nesse período, nessa história toda, teve uma noite de festa, onde os meninos beberam muito. Esse que era mais rebelde havia ficado com a filha de um manda-chuva lá da cidade e tinha dado droga para ela. E eles já tinham
uma coisa, uma rixa, uma dificuldade ali para eles enfrentar, além daquele assassinato. Eles acordam de manhã já morrendo de medo de toda a história que eles já haviam feito, enterrado os corpos e matado essas pessoas, enfim. Ele acordou, olhou pela janela, tinha umas pessoas furando o pneu do Jeep deles. E ele falou para o amigo dele, alguma coisa está errada. Eles descem achando que é aquele caso do assassinato. Na verdade, não era, era por causa de que aquele manda-chuva estava bravo porque ele havia ficado com a filha dele, dado droga para ela, né, essa coisa toda. E eles ficaram mais aliviados porque perceberam que não era sobre o assassinato. Mas acontece que não tinha jeito deles ir embora. Por quê? Porque os pneus haviam sido furados, 4 pneus. Alguém ali da pousada ofereceu que tinha uma pessoa que podia arrumar tudo aquilo para eles e ia levar eles lá, só que não ficava pronto assim, rapidinho, ia demorar. Acontece que à noite ia ter uma festa lá que acendia fogueira, bebida para todo mundo, e as pessoas começaram a perceber que aqueles dois que não tinham voltado do acampamento, eles estavam acampando, aquele menino e aquele homem que os dois meninos haviam matado. E os meninos, esses que mataram, foram chamados para ir procurar eles na floresta. Sabe aquele negócio de sair à procura com lanterna, aquela que é muito de praxe no filme? Então, essa cena seria assim. Eles saíram procurando, levando um cachorro que farejava. E os meninos, eles eram os assassinos. Eles que haviam matado, eles haviam enterrado, mas eles estavam na procura também. Aquele que sempre tinha uma cabeça de minhoca, que as ideias dele eram assim, vamos enterrar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o outro sempre passivo e aceitando. Ele falou, olha, se achar o corpo, nós corremos. E não deu outra. Naquela busca pela aquelas duas pessoas desaparecidas, o cachorro farejou e achou a sepultura, o buraco aonde estava enterrado. Os dois estavam juntos e eles foram afastando devagarinho e começaram a correr, enquanto aqueles homens estavam entretidos, olhando e cavando o buraco para achar os corpos e viram que era o Sam e o pai dele. Quando eles olharam para trás, os dois não estavam lá mais. E eles falaram, foram eles. E já estava desconfiando que era eles mesmo. Porque naquela época, naqueles dias ali, os caçadores que estavam ali, eram só os dois. Não tinha mais caçador. Enfim, começou aquela perseguição dentro da mata. E eles conseguiram chegar no carro, dar partida no carro, e um homem continuou atirando, atirando e furou o tanque de combustível do carro deles que estava fugindo. O carro fica sem combustível. E eles começaram a correr a pé dentro da floresta. E sendo perseguido pelo cachorro, esse carinha mais difícil, mais pedreira, viu o cachorro mordendo no amigo, ele matou o cachorro e nisso o menino ficou com a perna muito machucada pela mordida do cachorro e ele disse, corre, eu fico. Aquele que ficou foi aquele que matou involuntariamente. O outro correu. E eles chegaram e pegaram ele. E aí você já sabe, né? Vem as massagens, que a massagem que eu falo é aquela porretada, né? Bater e aquela coisa toda. Levou ele para um galpãozinho, um lugar bem estranho, parecia mais um chiqueiro de porcos. E lá fez ele contar toda a história. E ele contou tudo direitinho como tinha acontecido. E todos sabiam que ele estava, a mulher dele estava esperando o neném. Eles falaram, todos queriam matar ali na hora. Mas tinha um cara que era ali dono da pensão, ele da pousada, ele era mais assim, apesar de ele não ser muito diferente não, ele era um cara bem matuto, bem bravo, bem chato. E ele disse,
Não, vamos esperar o outro. Eu não acho que é de acordo matar, porque se a gente matar também é assassinato, a polícia vai bater aqui, nada, nada, é melhor a gente chamar a polícia, entregar ele para a polícia. E nisso eles trancaram esse menino que havia sido mordido pelo cachorro e ficou um de guarda lá e eles foram capturar o outro. E conseguiu capturar. E levou o outro, colocou dentro daquelas baias lá de porcos, amarrou a boca dele e eles fizeram uma reunião. E eles decidiram o seguinte: todos sabiam que aquele carinha ia ser pai. Eles disseram o seguinte: olha, para a gente não tem essa hora, mas fica subentendido que eles combinaram de fazer aquele menino que era pai matar o amigo dele. Com isso, eles vingavam, dava liberdade para esse que ia ser pai e eles não sujavam a mão. Quem matou acabava sendo o menino, que já havia matado involuntariamente aquele menino chamado Sammy. E não deu outra, tudo aconteceu conforme os planos dele. Fizeram chantagem, disseram para ele que ele ia deixar o filho e a mulher sem pai, e ele atirou e matou o próprio amigo. Na verdade, durante aquele período que ele estava passando pelaquela dificuldade e tomando as decisões, aquele amigo que havia convidado ele para a caçada, aquele que usava drogas, ele sempre jogava a culpa nesse outro que matou. Ele sempre falava: olha, eu fiz isso por você, eu matei aquele homem para te defender, de modo que ele era meio chantagista. Ele jogava tudo em cima do outro, tudo que aconteceu era culpa do outro. Então, ali naquela hora que eles mandaram ele atirar, ele se revestiu de uma coragem que nem ele sabia que ele tinha e ele matou o amigo dele, como eu já falei. E levaram ele lá para a pousada, ele tomou banho, vestiu roupa e ligaram para a mulher dele, pediu para a mulher dele vir buscar e eles combinaram uma história. Eles que eu falo, aquele pessoal da aldeia, que era para contar uma história assim. O amigo resolveu seguir para o norte com a caminhonete e por isso que a mulher foi buscar ele. E assim foi combinado. Ele não ia contar para ninguém e tudo morreria ali. E ele volta para casa com a mulher dele, ela até pergunta o que foi, o que aconteceu, ele não fala nada. E dá uma passagem de tempo. Ela já havia ganhado o neném, acorda com ele sentado numa cadeira. Aquele menino, tudo indica que nunca mais ele vai ser a mesma pessoa. Ele tem uma atitude do olho meio vidrado, sabe? Aquele olho aloprado. E o bebezinho chora no berço, ele vai lá, busca o bebê, põe no colo e para os olhos e fica olhando para a tela, para a câmera, né, na verdade. E tudo termina assim. Então, uma caçada que era para matar animais, que eu não gosto, acabou num assassinato e de tudo isso que eu contei para vocês. É um filme muito bom. Para quem gosta desse tipo de filme, é excelente. Então, no mais, muito obrigada. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe, deixa seus comentários, me dê uma força, eu estou precisando muito da ajuda de vocês. Veja meus outros vídeos que estão aí. No mais, muito obrigada. Tchau, tchau.